Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal. E olha quem resolveu aparecer, o FAT-N11. Finalmente o relatório saiu, relatório de março. Nós estamos no dia, eu estou gravando dia 26 de maio. Esse vídeo ainda deve sair no final de maio para vocês. Mas infelizmente, pessoal, não tem muito o que fazer. Ele saiu acho que dia 25, se eu não me engano, ou dia 22. Na sexta-feira eu acho que ele saiu, no dia 23. Ele deve 23, 24, não, 23 de maio. Pessoal, infelizmente não tem o que fazer, aí basta você, cotista, cobrar o gestor. Embora, pessoal, eu tenho assim vários relatos de cotistas do FAT-N11 que são muito satisfeitos com a gestão. Agora, eu sempre falo, inclusive, o vídeo de domingo foi sobre relatório gerencial. O principal meio de comunicação que o fundo tem com o cotista é pelo relatório gerencial. Se você demora relatório gerencial de março para sair, e a gente está em maio, cara, é assim, já passou tanta coisa que o fundo já pode ter feito e a gente não sabe. Então é muito ruim isso, muito ruim. Torcer para que a gestora do FAT-N11, a gestão melhore isso, né? Porque o fundo vem se saindo muito bem, vem mostrando um baita desempenho imobiliário, como eu comentei nos vídeos passados, e vou falar sobre isso nesse vídeo, mas a questão de comunicação ainda os fundos seguem devendo. Melhoraram algumas coisas no relatório, e isso eu venho falando todos os meses, porém a questão da demora na publicação do relatório, isso desagrada bastante, beleza? Então, bora para o relatório gerencial de março, né? Na verdade, saiu abril, mas referente a março. Mas antes, aquela curtida, né? Clica no botãozinho de curtir, vai me ajudar bastante aí continuar produzindo este conteúdo para vocês. Então, agora sim, bora para o relatório gerencial de março. Então, vamos lá, pessoal, relatório gerencial de março do FAT-N11. Fundo aí, ele teve uma... Aqui no final da primeira slide, eles sempre colocam como é que tá a questão de ABL do fundo, então ele aumentou um pouco a ABL, saiu de... na verdade, ele diminuiu um pouco a ABL, porque teve uma venda, embora ele fez compras também, em termos de... A ABL líquida diminuiu um pouco. Então hoje, ele tinha, no mês passado ele tinha 107 lajes, agora tem 110, e aqui não fechou algumas contas, eu quero mostrar para vocês, que ele fez compra de 5 lajes e vendeu uma, ou seja, ele teria o saldo líquido de 4 e aqui ele está mostrando um saldo líquido de 3. Então eu fiquei um pouco na dúvida sobre isso. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Então 53 de edifícios. Bom, aqui pessoal, um ponto muito importante. Algo que sempre foi solicitado, acho que desde o mês passado retrasado, eles resolveram colocar a quantidade de cotas que o fundo tem. O FAT-N11, pessoal, ele tem uma questão particular dele, que é a compra de vários imóveis que ele fez, foi feito por cotas. Porém, essas cotas não foram integralizadas no patrimônio no momento da emissão. Ou seja, o fundo, por exemplo, emitiu 1 milhão de cotas para comprar imóveis, só que eles não comprou esses imóveis tudo de uma vez, então as cotas não foram integralizadas ainda. Então, toda vez que o fundo vai comprando os imóveis e pagando com as cotas, ele vai integralizando aos poucos essas cotas que já foram emitidas, porém não integralizadas. Então você vê que todo mês, ou pelo menos acho que nos últimos meses, você vê que tem um aumento no número de cotas. Isso a gente vê lá pela DRE, porque você vê o mesmo resultado sendo distribuído, porém ele tem um resultado maior financeiro. Fala, ué, peraí, como é que você continua distribuindo a mesma coisa, mas está gerando mais lucro? Exatamente porque a base de cotas vem aumentando. E atualmente a quantidade de cotas é 4,3 milhões. Se a gente for ver aqui, eu até anotei aqui do mês passado, 4,2. Então o fundo aumentou aí 140 mil cotas integralizadas entre fevereiro e março. Acho que é muito em função do Brasil isso aqui, tá? E aí, isso acaba distorcendo muito esses números. É claro que ele pode colocar que as despesas aumentaram 10%, a receita operacional aumentou 5%, o resultado operacional aumentou 3,6%, porque a gente está falando em termos nominais. Você pega o mês passado e compara com esse. Porém, agora a gente vai fazer esses valores por cota, porque o que eu falo é o seguinte, a pessoa olha, fala, beleza, eu tenho um fundo que gerou uma receita, vamos supor que a receita de locação tenha aumentado aqui. No caso foi negativo, então até não é tão ruim o negativo, vocês já vão entender o porquê. Porque é o seguinte,
Você pega um resultado 10% positivo, aumento. Beleza, então isso significa mais renda para o cotista. Mas se o fundo aumentou em 10% a quantidade de cotas dele de um mês para o outro, não faz a menor diferença, acaba mascarando o aumento de cotas no resultado para o cotista. No claro que, quando a gente fala em termos nominais, você tem uma variação. É claro que quando é negativo, você tem um aumento de cotas, acaba diluindo isso, mas no positivo também. Então esse é um ponto importante sempre para vocês quando olharem esses percentuais, tenham isso em mente, porque você tem um aumento na base de cotas que acaba mascarando o resultado final por cota, não o resultado do bruto, né, do bruto. E até a gente espera, quando você tem um aumento na base de cotas, você espera que isso seja acompanhado por um aumento da receita, porque senão não faz o menor sentido. Você mantém a receita estável e aumenta a base de cotas, você tem um resultado menor por cota. Então a tendência é você aumentar cotas, você tem que aumentar o resultado. Então só tome cuidado quando você vê isso, sem avaliar a questão da quantidade de cotas que o fundo tem. Então a gente vê que ele ainda continua com um deságio grande aí, deixa eu pegar quanto que ele fechou hoje, embora esteja longe, né, esteja longe de quando ele fechou, a gente está falando do final de março, FAT N11, 76,97, bem próximo, né, os fundos oscilaram um pouco nos últimos meses aí. Teve um aumento de cotistas, quase um pouquinho menos de 1%, 17 mil cotistas. Bom, vamos seguir. Aqui ó, que eu falei. O fundo aqui ele mostra que ele tinha 107 lajes, passou para 110. Só que aqui ele teve uma aquisição de 5 unidades lá do Gaudí e vendeu o edifício Banco Mercantil, um conjunto, ou seja, teve um resultado líquido de 4. Então eu fiquei um pouco confuso aqui. Bom, o fundo distribuiu 80 centavos e com a venda que ele fez, dessa venda do edifício mercantil, do Banco Mercantil do Conjunto 102, que dá aproximadamente aí 2,3 milhões, já garante mais alguns meses para ele manter os 80 centavos. E aí, pessoal, eu falei com vocês isso nos últimos vídeos. O recorrente do FAT N11, o que é muito difícil de calcular, exatamente por essa mudança da questão do dinheiro que ele tira para fazer as intervenções nos ativos, e também a questão do aumento de cotas todos os meses, fica muito difícil de você calcular o recorrente. Mas eu estimo que o recorrente do FAT N11 seja entre 70 e 75. E ele está distribuindo 80. E para ele distribuir os 80 e distribuir aqueles 85 que ele distribuía até há 2, 3 meses atrás, é não recorrente. Porém, como o fundo ele tem muito imóvel, e aí a gente está falando de vários conjuntos, ele tem uma reciclagem interessante de portfólio que possibilita, e aí é o trabalho, claro, da gestora em fazer essas movimentações e ter lucro nas vendas. Isso é o que inclusive faz com que o fundo consiga manter os 80 centavos aí de rendimento. E aqui falando sobre, ele fala sobre as receitas de locação que tiveram uma variação positiva, reajuste monetário de 9 contratos, ou seja, reajuste inflacionário, início da exigibilidade de contratos de 3 conjuntos, lembrando que tem alguns contratos que são feitos mais com carência, e quando termina a carência esse dinheiro começa a entrar para o fundo. E início do recebimento das locações lá do Brasílio, que já estavam locados quando foram incorporados. Recursos da venda lá do edifício do Banco Mercantil, que foi de 2,3 milhões, e ainda tem mais uma venda em andamento aí. Aqui dividendos do TJKB, 142, basicamente a mesma coisa do mês passado, lembrando que aqui foi uma troca que o fundo fez, né? Ele vendeu os ativos para um fundo imobiliário da própria gestora, e ele está recebendo os dividendos desse fundo imobiliário, e se a gente for ver, valeu muito a pena a negociação, por mais que tenham falado de conflito de interesse. A gente está falando aqui de uma média mensal de R$90 mil de aluguel, e ele está recebendo 142 de dividendo, limpo de imposto. E aqui falando de despesa, que teve variação positiva, despesa de IPTU, corretagem sobre novas locações, serviços terceirizados e parcela da taxa anual da B3. Eles colocam isso aqui como sendo extraordinárias. Até entendo que são extraordinárias, mas se vocês pegarem nos últimos relatórios, todo mês tem despesa com IPTU, porque o imóvel tem muito ativo. Então ele acaba pagando quase todos os meses isso. Então não é tão extraordinário assim.
Bom, sobre a liquidez, o fundo fechou com 17 mil cotistas, teve um crescimento grande aí no último ano, se eu não me engano ele tinha 11 mil cotistas, foi para 17, então teve um aumento de número de cotistas. Os reajustes aí que foram aplicados em março, como ele comentou, aqui ele cita quais foram os conjuntos. E aqui sobre a venda, que vendeu do 121 ao 125, ou seja, 5 conjuntos lá do Gaudí, somando 266 metros de ABL. O imóvel ainda não está alocado. Ah, não, desculpa, aqui eu estou confundindo. Aqui é compra. O fundo comprou 5 ativos, que foram aqueles que ele. Na verdade, eu falei errado. É compra de 5 ativos. Ele vendeu um e comprou 5. 266 metros quadrados. Se a gente for pegar, pessoal, 5 conjuntos, 266 metros quadrados, são salas, quase praticamente salas comerciais. O que dá mais ou menos aí uns 50 metros quadrados de média por sala. É quase que uma sala que dá para compor aí umas 3, 4 salas, se a gente dividir. Não é simplesmente uma sala comercial como se fosse um consultório, é algo maior, mas mesmo assim são imóveis pequenos, que é o padrão do FAT N11. O imóvel ainda não está alocado, só que ele tem uma RMG. Então ele tem um aluguel aí por algum tempo, só que ele não falou aqui por quanto tempo que esse aluguel vai ser pago. Ele falou, mas terá um valor de locação pago pelo vendedor até que os conjuntos sejam alugados. Ou seja, a pergunta aqui não quer calar. Se eles forem alugados depois de 2 anos, o vendedor vai continuar pagando ou tem um prazo? Acho que eles podiam ter colocado o prazo aqui, né? O que importa é o seguinte, alugou, para de pagar o RMG. E eu sempre gosto de falar, né, pessoal, esse RMG não saiu do nada, né? Provavelmente está no preço de compra. Então não vai ter vacância financeira, mas tem vacância física. Aí a venda, aqui de fato a venda lá do 102 do mercantil, geração de ganho de capital de 2,8 milhões, bastante coisa, que vai ajudar o fundo aí a manter os 80 centavos. E aí, como eu falei, tem mais aí uma potencial geração de venda do edifício Millennium de 500 mil reais. A não ser que eles já estejam considerando a venda desse daqui para dar aquela diferença lá. Que aí daria o saldo de 3, né? De fato. Sobre o Brasílio, em março foi formalizada a contratação de locação do conjunto 12, com vigência inicial em maio de 2025. Conjuntos 21, esses conjuntos aqui estão em fase avançada de negociação contratual, probabilidade de formalização entre abril e maio. Ou seja, a gente já está em final de maio, provavelmente isso aqui, é isso que eu falo da questão do relatório. Provavelmente isso aqui já foi feito. Eles estão falando de coisa que poderia ter acontecido no mês passado, para vocês verem como é ruim a demora do relatório. Tais conjuntos representam aproximadamente 24% da participação dos conjuntos já pertencentes ao fundo no edifício. Pessoal, essa parte do Brasílio, a gestora vem fazendo um excelente trabalho. Um excelente trabalho. Pegaram o prédio vazio e com o que eles vêm fazendo de retrofit, já alugando, mostrando que de fato eles vão conseguir resultado nesse prédio rápido, mostrando que dá para fazer. E aí a gente vê outras gestoras aí patinando com vacância em ativos melhores do que o Brasílio. Que a gente vê algumas fotos que eles colocaram, né, de como que estava antes, como que está agora. Aí tem o subsolo também, algumas mudanças bem bacana. É bem estilo, ficou bem bacana mesmo. Aqui o fundo com 100% de vacância, 100% de ocupação, lembrando que ele tem ativos que estão vazios, mas aqui a gente está falando de vacância, ocupação financeira. Aqui um ponto que me chamou a atenção, o aumento dos valores médios de locação por metro quadrado em um prazo de 1 ano. Olha só, saiu de 116 para 134. Se a gente for pegar numa média aqui, vai dar para perto de 128, 129, o que é muito bom. Praticamente mais de 10% de aumento de reais por metro quadrado, né? Então isso mostra, de fato, um trabalho bem ativo da gestora nesse ponto. E aqui, pessoal, da DRE, aí só para vocês entenderem, olha só, o fundo gera um resultado distribuído de 3,229 e no mês passado 3,1, mas mesmo assim pagou 80 centavos, exatamente, porque você teve um aumento de cotas, você teve um aumento aqui de praticamente 140 mil cotas de um mês para o outro. Então é muito difícil a gente calcular a recorrente desse fundo, de fato, porque ele tem o FRA, ele não fala o quanto que ele coloca no FRA, ele já explicou, eu já expliquei para vocês o que é o FRA, mas ele não explica quanto que ele tem, quanto que tem de saldo nessa conta do FRA, eles poderiam colocar isso, mas... Bom, aqui a composição da cota, remuneração, o que mais aqui?
Aqui os segmentos dos locatários, liquidez, aqui os dois CRIs que o fundo tem, os dois, um já amortizando, o outro começa a amortizar agora no final do ano, em outubro de 25, e aí o fundo aí que ele tem provavelmente até o meio do ano que vem, mais ou menos, para o pagamento, para ter caixa para pagar tudo isso, e aí senão ele vai ter que emitir, torcer para que o mercado melhore, senão ele vai ter que vender ou se alavancar de novo, né? Põe aqui os ativos. Estilo plug and play, né? Que são prontos para usar. Beleza, pessoal? Era isso. Espero que vocês tenham gostado. E vamos cobrar a gestora para apressar esse relatório, no mínimo no mês, né? Esse relatório era para ter saído pelo menos em abril, né? Não no final de maio. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.